Olá pessoal, tudo bem? Então o Luiz mandou pra gente. Tem o IPCA 45 há mais de um ano. Eu verifico o retorno do IPCA no valor nominal atualizado, mas não consigo ver os juros sendo incluídos anualmente. Será que os juros só vão vir de uma vez só em 2045? Está muito longe. Então, pessoal, vamos comentar isso aí. Eu também concordo, está muito longe. Qual é o grande problema que tapa a nossa visão sobre o rendimento real do Tesouro IPCA? O que tapa a nossa visão, pessoal? A marcação a mercado, tá? Porque a marcação a mercado faz com que o preço oscile ao sabor da oscilação da taxa de juros. E isso não é legal. Por quê? Porque a gente não percebe o quanto o nosso investimento está crescendo ou não. O único jeito da gente ver os juros, né? Porque o Luiz aqui está interessado nos juros reais, naquela partezinha IPCA+, ou seja, a taxa de riqueza, o que vai fazer o teu patrimônio crescer de fato, o teu investimento crescer de verdade. É essa taxa aí. Aonde que ela aparece, pessoal? Ela vai aparecer só lá no vencimento? Não. Ela aparece quando nós tivermos a exata mesma taxa do aporte em questão, do investimento que você realizou em questão, tá? Por quê? Porque quando a gente por quê? Porque aí eu elimino a oscilação da marcação mercado. Por que o preço oscila tanto? Porque a taxa está oscilando o tempo todo. Então, quando eu pego em pontos diferentes do tempo a mesma taxa, eu vou ter preços diferentes. E aí eu tenho o que nesse preço? Inflação e taxa real acima. E aí a gente vai comparar com a inflação, a gente vai encontrar na tabela, eu elaborei a tabela com toda a história do IPCA 45 e nós vamos catar ali as taxas iguais a do último dia em que eu estou gravando. Estou gravando isso aqui no dia 7 de abril de 2024. Eu tenho os dados até o dia 5 de abril, tá? Mas mesmo com taxas diferentes, a gente já consegue perceber um patamar de preço muito diferente no passado. Muito diferente, tá? E aí a gente compara o que seria o efeito da inflação e tudo que for a mais é o juro. Só que isso aí dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas vale a pena, porque a partir do momento que a gente perceber e entender isso, nada mais nos segura nas nossas boas decisões, porque aí você vai investir mais confiante, mais convicto de que o investimento é bom de fato, tá? Então vamos aqui para a tabela. Tá aqui o nosso querido Tesouro IPCA principal 2045, a uma taxa sensacional de 5,96. Que taxa? E veja aqui, ó, o preço está na base de R$ 1.200. Vou voltar aqui para o começo, pessoal. Lá quando o título foi lançado a 5,34. Mas olha o patamar de preço: R$ 685 girava. Ele girou nesse ano de lançamento 2017, ó, na casa dos R$ 700, 600, 700, conforme a taxa oscilava. E hoje ele gira num patamar de R$ 1.200. Vamos ver quanto a mais é esse patamar, tá? Só para ter assim, ó, só fazendo uma visão por cima. Ele já gira num patamar de preço 71% maior. Então isso aqui já dá uma ideia de que, opa, algum juro real tá rolando nesse título. Não é possível. Qual é a inflação de 2017 para cá? De fevereiro de 2017 para cá? Vamos ver isso aí também. Para quem não sabe, nunca viu um vídeo meu fazendo isso, página do Banco Central, bcb.gov.br, cálculos para facilitar o seu dia a dia, correção de valores, a gente quer índice de preços, onde ele já vem por padrão. Cuidado, ele está programado no IGPM,
Vamos colocar aqui o IPCA. Data inicial é só mês que ele permite. Então, fevereiro de 17. Nós ainda, na gravação desse vídeo, não temos a inflação de março de 24, então eu sou obrigado a colocar fevereiro de 24. E o valor a ser corrigido, eu vou colocar o valor inicial do título. Porque a calculadora do cidadão, ela me dá a resposta em porcentagem e em número. Então, o título eram R$ 685,78. Voltando aqui, 685,78. Vamos corrigir o valor. Então, será que ele vai... E detalhe, ele está sofrendo marcação a mercado, porque ele era 5,3 no lançamento, ele está 5,9 no dia que eu estou gravando o vídeo, 5,96. Então, ele está sofrendo uma marcação a mercado forte, pessoal. Essa taxa está aumentando quase 0,7%, quase um ponto percentual inteiro. Mesmo assim, então vamos tirar aqui qual é a lógica, tá? O que eu espero depois que eu apertar o botão corrigir valor. Se eu tenho rentabilidade real no Tesouro IPCA 45, esse valor corrigido aqui tem que ser bem menor do que R$ 1.200, porque o restante da diferença é o meu ganho real, tá? Mesmo com marcação a mercado negativa. Vamos ver se bate? Vamos lá. Olha aí, pessoal. R$ 685 corrigidos pela inflação seriam 981. E eu tenho quanto no título? Eu tenho 1.200 e alguma coisa. Ou seja, eu tenho praticamente 25% a mais. Tá aí. Esse é o ganho real nesse período todo. Quanto que foi a inflação? 43. Quanto que o título oscilou? 71%. O preço aumentou 71%, mas a inflação aumentou 43%. Essa diferença, 71 vai dar 28%. Eu fiz de cabeça uns 25%, mas deve ser 28%. Essa diferença é o meu ganho real. Claro, pessoal, aqui é tudo bruto. É tudo bruto. Porque eu só quero mostrar para vocês como encontrar esse ganho real. Claro, já temos 7 anos, né? É um bom tempo. É um bom tempo. Agora vamos para períodos menores. Aí, para períodos menores, pessoal, não adianta, eu tenho que tirar a marcação a mercado da equação. Eu tenho que tirar, eu tenho que ter a taxa igual, o mais igual possível. Tá? Pode ter ali 2 pontinhos de diferença, 0,01, 0,02, mas eu quero eliminar a marcação a mercado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar nesse arquivo as taxas de 5,96 que aconteceram no passado, e olha que esse título oscilou bastante, para comparar com o resultado de hoje. E como na calculadora do cidadão eu posso colocar a inflação ali mês a mês, vai dar para calcular isso. Claro, né? Nós temos um problema. A inflação sempre é referente a 15, dia 15 e 15 é referente ao mês anterior. Isso dá uma quebradinha na conta precisa do ganho real. Mas aí quando a gente tem um vencimento, a gente tem tudo isso pronto, tá? Então é um motivo a menos de preocupação. Então, pessoal, 5,96. Eu tenho 3 momentos dessa taxa. 5 de abril de 24. Depois eu vou deixar tudo na mesma tela. 9 de novembro de 22, a exata mesma taxa. E vejam, o título não era 1.200, era 1.080. E aí um tempo mais atrás, porque veja, esse título ele oscilou muito nas taxas, né? Muito mesmo. Vocês estão vendo ali, foi negociado a 3%. 19 de junho de 18, 5,96. Quanto que ele era? R$ 650. Ula lá. Agora eu vou deixar esses dados do ladinho uns dos outros, colocar ali o quanto que o título rendeu no bruto e o quanto que a inflação foi no respectivo período, para a gente perceber a diferença e ver que a diferença é o nosso ganho real. Então tá aqui. 19 de junho, 9 de novembro, 5 de abril. Todas as taxas iguais e o preço crescendo ao longo do tempo.
Então, primeira comparação, vamos comparar novembro de 22 com abril de 24. Então aqui eu, eu não vou simular resgate antecipado, tá, pessoal? Não é resgate antecipado o meu objetivo aqui. Por quê? Porque aí eu vou ter que usar esse número aqui, que vejam, tá R$ 30 abaixo. É bastante coisa, é 2,5% em cima do preço atual do título. É muita coisa. A gente está calculando aqui o rendimento do título, do preço do ativo. A gente não vai fazer resgate antecipado. Por quê? Porque no vencimento, esses preços aqui ficam iguais. Taxa de compra e taxa de venda fica igual e o spread de taxas deixa de existir. Isso é muito importante. O spread de taxas, eu já falei 1000 vezes aqui no canal. É mais um imposto, mais uma penalidade para quem faz o resgate antecipado. Então eu quero ver a valorização do ativo. Então eu pego essa célula aqui, o D11, divido por esse cara aqui, menos 1, e quero esse resultado em porcentagem. Olha ali, pessoal, vamos ter que aumentar essa célula aqui. 16% foi a valorização do título, tá? Vamos colocar aqui valorização. Aqui vamos colocar inflação e preço sem, sem os juros reais. Tem que ser extenso assim, tá? Então, pessoal, agora eu vou para a calculadora do cidadão. Tá aqui, pessoal. Olha aqui, que interessante, hein? 7% de inflação. Tá, temos um problema, né? A inflação vai até fevereiro só de 24. Se isso te causa muito desconforto, coloca aí 0,8 a mais ou 1% a mais. Não tem problema, pode colocar. Então tá aqui o primeiro resultado, pessoal. De novembro de 22 a fevereiro de 24, a inflação foi 7%. Você pode colocar 8 aqui, não tem problema. Quase 17% a valorização do título, mantendo a taxa, ou seja, não tem ganho de marcação aqui. Qual deveria ser o preço do título se não tivesse juro real? 1.156, mas o preço do título é 1.262. Então, perceberam, pessoal? Num período aqui mais ou menos curto, né? Que novembro de 22 a abril de 24 não dá um ano e meio. Um ano e meio seria em maio de 24. Então, pessoal, mesmo para um prazo mais curto, só que a gente tem que ter a taxa igual e dar um pouquinho de trabalho ir atrás dessas informações, não? Agora eu vou fazer para o período aqui mais longo de quase 6 anos. Nós temos em junho, fechariam 6 anos. Aqui a coisa vai ficar bem legal, tá? Com a mágica da edição, vocês já vão ter em 1 segundo essa resposta. Voa lá! Que resultado, pessoal! Valorização de 93%, quase dobrou. Dá para ver aqui, né? 654 para 1.262, é quase 1.308, com 34. A inflação foi 38%. O preço dele, sem os juros reais, seria de R$ 900, com base nos 654, por isso que é diferente aqui, porque eu estou pegando períodos diferentes, estou pegando acúmulos diferentes. E o resultado é simplesmente bárbaro. Bárbaro. 93% versus 37% de inflação. Tá? Para os incrédulos, tá aqui o resultado da calculadora do cidadão. Eu confesso que eu tô até achando meio pouco essa inflação, mas são os dados oficiais, né? Mas aí que tá, pessoal. Mesmo que a sua inflação pessoal tenha sido maior do que esses 37%, olha, eu duvido muito que a sua inflação pessoal tenha sido 90% em 6 anos. Aí não tem como, né? Pô, o cara vai aumentar os seus gastos em 90% em 6 anos. Alguma coisa de errado não tá certo, né? Como diriam aí alguns humoristas. De qualquer forma, mesmo a sua inflação pessoal girando aí na casa de 40% ou 50% nesse período, só estou ilustrando, né? Mesmo assim, o título é bárbaro.
é sensacional. Só que, olha só, isso aqui, o que a gente está estudando aqui, pessoal? A gente está estudando o tempo. O tempo. E o tempo te dá resultados muito mais sólidos e muito melhores do que qualquer marcação a mercado. Imagina esse título no vencimento, pessoal. Não, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Acho que eu consegui responder direitinho a pergunta, né? Dá trabalho, mas o resultado é muito bom. É muito bom saber isso aqui e você pode fazer em casa. Siga o passo a passo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.